pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Tema da semana: Vencendo o pecado. Já está no ar o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo à 7ª semana desta temporada, em que estamos estudando o livro de Romanos, um livro extraordinário, assim como foi também o livro de Gálatas, no estudo que tivemos na temporada anterior, livros escritos pelo apóstolo Paulo, cuja ênfase é a salvação pela fé, é entendermos a salvação e vivermos a salvação a cada dia da nossa vida. Aqui no programa Lições da Bíblia, a gente sempre recebe convidados, amigos que sempre vêm ao programa, e nesta semana nós temos dois colegas, dois pastores que voltam ao programa, estiveram na semana passada, os pastores Roberto Pareja e Estevão Sheffield. Bem-vindos, pastores. Obrigado pela presença de vocês. Prazer. Também. Foi muito boa a nossa conversa semana passada. Eles são do Rio de Janeiro, da região sul ali do Rio de Janeiro, fazem parte do escritório da Igreja Adventista ali, para quem nós mandamos um abraço a todos os amigos ali do Rio de Janeiro, que fazem parte dessa região administrativa. O pastor Roberto é o pastor dos pastores, também cuida de ações solidárias ali naquela região, muito importante. E o pastor Estevão, líder de jovens, um trabalho com os jovens ali desta bonita região daquele estado e com tantas carências na área de jovens, né? Como em todos os lugares. Tem feito um trabalho muito legal ali, esses dois colegas. Amigos, vamos então começar o nosso estudo dessa semana? Vamos lá. Temos aí a 7ª semana, estamos juntos aqui mais uma vez para podermos acompanhar. Você pode ter o nosso manual de estudos ou ter acesso a como você conseguir um em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Você pode ter ali alguma orientação, até para fazer sentido para você, já que nós temos um guia de estudos que norteia aqui a nossa discussão dentro do livro de Romanos. Para a gente começar, vocês em casa, a gente aqui, vamos fazer uma oração, pedir ao pastor Roberto que ore para a gente, por favor. Eterno Deus, que alegria poder pedir a sua bênção sobre esse estudo e sobre todos aqueles que estarão ouvindo esse estudo. Amém. Que a tua graça se manifeste na vida de todos nós. Entregamos em suas mãos esse desejo que o Senhor tem de tocar nos corações e que a sua palavra toque neste momento a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está ligando pela primeira vez aqui no programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, eu quero dizer para você que todos os programas desta emissora de televisão procuram oferecer para você uma série de estudos da Bíblia. A gente faz isso gratuitamente. Nós não cobramos por esse estudo e nem pelo envio desse estudo, porque queremos que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus, cresça no conhecimento da verdade, a verdade em Cristo Jesus, da palavra revelada por Deus ao ser humano, para que a gente entenda o caminho que precisamos seguir para andarmos com Cristo e chegarmos à vida eterna, o dia quando Jesus voltar a esta terra. E a gente oferece aqui no programa essa série Princípios. É uma revista maravilhosa com temas sistematizados da Bíblia que referem-se à salvação, ao perdão, à vida cristã, o que Deus espera de cada um de nós. Você pode então adquirir, solicitar esse material melhor, gratuitamente em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali vai ter um banner exatamente com esta arte da capa aqui desta revista. Ali você clica, preenche um rápido cadastro e você vai receber em sua casa esse material, tá certo? Se você preferir por telefone, de repente não tem internet em casa, anote o telefone da nossa central para você solicitar o seu curso bíblico. Código de área 12 21 27 31 21. Vou repetir, código de área 12 21 27 31 21. Sempre no horário comercial vai ter alguém para te atender e você solicitar o seu curso bíblico, tá certo? Bom, agora nós vamos direto para o vídeo do autor, pastor Cliff Goldstein, ele que é o editor mundial desse manual de estudos. Você já sabe que esse é um tema mundial, todos os países do mundo têm a oportunidade de estudar nesse mesmo momento esse material, e o pastor Cliff é aquele que organizou todo o conteúdo dessa temporada. Vamos ouvi-lo. Aqui está Paulo novamente falando sobre a relação entre a lei e o pecado.
E é claro que ele fala bastante sobre isso no livro de Romanos. E mais uma vez o foco está no propósito da lei, tanto no propósito da lei na antiga aliança, como também no propósito da lei na nova aliança. E acredito, no fim, que o propósito da lei, e você pode definir a lei de forma bem ampla, leis morais, leis cerimoniais, mas em função do argumento em pauta, vamos falar aqui especificamente sobre os 10 mandamentos, que é comumente o problema no Adventismo. Os 10 mandamentos estão lá para nos mostrar como precisamos da graça, para nos mostrar que quando sentimos que há algo errado conosco, estamos corretos, pois há algo errado conosco. Somos pecadores que violam a lei de Deus. A lei permanece como um perpétuo exemplo do ideal de Deus. Você poderia argumentar que Jesus é o ideal perfeito, mas ainda assim, temos a lei de Deus diante de nós, o caráter transcrito de Deus. As leis de um país refletem o caráter de seus líderes, refletem o caráter da nação em que eles estão. E a lei de Deus é um reflexo de seu caráter. E ao apegar-se à lei, ao ser obediente à lei, nós podemos aprender e revelar o caráter de Deus. Mas essa lei não está lá para nos salvar. Quando olhamos no espelho, nós vemos os nossos defeitos. A falta de cabelo, as rugas. Posso ficar em frente ao espelho o dia inteiro, mas isso não solucionará o meu problema. Penso que é isso que Paulo está dizendo. A lei está lá para apontar o pecado, não para saná-lo. Já ouvimos a palavra do autor e estamos aqui prontos no estúdio, meus amigos. O tema dessa semana: vencendo o pecado. Assunto forte e bonito. Forte. É possível vencer o pecado, pastor Estevão? Com toda certeza, com toda certeza. Paulo, ele começa abrindo esse tema no capítulo 6 de Romanos, dizendo que Deus providencia ou promove a justificação e a nossa redenção. Mas também é muito importante entender que ele promove a doutrina da santificação, né? Então, ele divide em 3 partes, basicamente. A primeira parte é a libertação quanto à tirania do pecado. A gente percebe isso. Segunda parte, a libertação em relação à condenação da lei. Mas a terceira parte ele vem colocando e dizendo, agora nós precisamos viver uma vida plena no Espírito Santo, né? Então, é possível vencer o pecado? Claro que sim, mas em quem e como, né? Aí que está. Isso que a gente vai... É isso que a gente vai discutir hoje no programa, é exatamente isso. Agora, se o assunto das obras, pastor Roberto, se as obras não podem nos salvar, não há nada que elas podem fazer por nós, porque o meu melhor é só o que eu tenho de péssimo, de ruim, que é a minha natureza pecaminosa, eu não tenho mais nada a oferecer, por que as obras, elas devem ter a nossa preocupação, se elas não têm poder para nos salvar? Interessante que esse tema ele é muito amplo, porém simples ao mesmo tempo. Na cruz do Calvário, o planeta, o universo, viu do que os seres humanos são capazes de fazer. Ao mesmo tempo, viu aquilo que Deus é capaz de fazer. Nós matamos o Salvador, porém a sua morte nos trouxe aquilo que Deus dá de melhor, que é a salvação. Agora, se as obras não me dão salvação, por que se preocupar com elas? A ênfase aqui não é se preocupar com as obras. A ênfase é preocupar-se em estar ligado a Deus. Porque as obras são o resultado dessa ligação. Por exemplo, o próprio Cristo diz em João capítulo 15, que Ele é a videira, nós somos os ramos, não podemos fazer nada se não estivermos ligados a Ele. Então, os frutos que viermos a dar são o resultado da nossa ligação com Deus, da nossa intimidade com Ele, a forma como o enxergamos, como o vemos, como consideramos suas vontades, seus princípios, sua forma de viver apresentada pela Bíblia. Se isso começa a tomar conta de nós, e aí nossos atos e ações deverão refletir essa ligação, essa forma como nós vemos esse Deus que nos oferece a salvação. Exatamente, concordo plenamente, porque se a gente tiver uma ênfase, não é, pastor Estevão, e os amigos que estão em casa acompanhando sabem disso,
se a ênfase for por questão de aquilo que eu devo fazer como uma receita da vida cristã, para a obediência, eu estou dando ênfase naquilo que eu posso fazer nesse processo de santificação. E a única coisa que a gente pode fazer é permanecer em Cristo. Aliás, esta é a receita de Cristo no Evangelho de João. Permanecer em mim e eu em vós. Ou seja, essa é a nossa luta. Exato. Acordar a cada dia e mantermos-nos ligados a Ele pela palavra, pela oração, pela consagração. Então, a vitória, na verdade, das obras em minha vida é uma vitória do Espírito Santo, é uma vitória de Deus, não é minha. Exato. Agora, a gente pode querer cair numa outra tentaçãozinha aí. Se Deus ama tanto perdoar pecados, então por que a gente não peca mais para Ele perdoar mais? Podemos cair. Ou seja... Já que o amor dele é ilimitado? Até mesmo como a lição colocou, se o perdão é garantido, temos a liberdade aí de pecar quanto quisermos. Aí nós vamos ao primeiro versículo do capítulo 6, que Paulo diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Ele dá um enfático não funciona assim. Né? Então, o perdão divino não tira a seriedade do pecado. Por isso é importante permanecer em Cristo. Exatamente. Por isso é importante colocar e ressaltar aquilo que foi colocado, que Jesus, ele é necessário que nós tenhamos esse processo da doutrina da santificação. Agora por outro lado, pastor Estevão, desculpa te cortar, e aí o pastor Roberto podia fazer o seu comentário em cima disso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, é muito maior a graça de Deus do que o meu pecado, ela é muito mais poderosa do que o meu pecado. Então, isso é importante para a gente nunca ter vergonha, não é? Apesar da gente não ficar testando o limitezinho de Deus, né? O limite grande de Deus, ou melhor, mas isso é uma realidade que a gente não precisa ter nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma angústia em ir a Cristo, clamar pelo perdão, clamar quando errarmos, né? Para não criar uma barreira aí entre nós e Deus. Na verdade, o pecado, ele muda, né? Mudou a vida completamente do ser humano no sentido de propósito de Deus ao criar a raça humana, né? Por isso nós precisamos entender bem o que significa o pecado. E quando você olha o pecado de Adão e Eva, que se refere a pessoas que saíram perfeitas das mãos de Deus, você vê ali que, na verdade, não foi um ato em si, mas foi o desejo de colocar a sua vontade acima do plano e vontade de Deus. Aquilo que a gente chama de livre-arbítrio também, usamos o livre-arbítrio para isso. Exatamente. Deus disse, não coma, e a serpente disse, coma. Eva fez uma escolha. A escolha não foi um ato em si. Jesus fala em Mateus 15, versos 18 e 19, que do coração procedem os maus desígnios, os bons também. Então, é justamente esse o conceito de pecado, é colocar a sua vontade acima da vontade e plano divinos. Então, em consequência disso, quando entendemos o que é o pecado, nós entendemos que a nossa vida não se concentra em atos. Concentra-se em eleger Deus como aquele que é supremo no teu coração. E aí, em resultado disso, agora a minha vida precisa ser resultado de escolhas, de decisões. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu degusto, o meu olfato, tudo isso podem formar ideias ou podem me dar informações que em algum momento elas vão ser expostas. São essas entradas da alma que nos enfraquecem ou nos fortalecem, né? Exatamente. Depende daquilo que a gente tiver. A graça, ela é super abundante porque Deus trabalha justamente neste ponto. Ele oferece a mim e a você, a todos que estão nos ouvindo, a todo ser humano, a oportunidade de escolha. A graça é uma segunda chance. Até a cruz do Calvário, não tínhamos escolhas. Agora, a cruz propiciou uma segunda escolha para todo ser humano. Aí está a superabundância da graça. Trouxe uma segunda chance. Então, o diabo, o inimigo, nada pode impedir você de ter uma segunda chance. Perfeito. Você ia falar, pastor, eu acabei... Eu só ia complementar até o que o manual vem nos trazendo, que não ser governado pelo pecado não significa que nós também não temos que lutar contra ele, né? Ah, sim, perfeito. Entende? Então tem essa relação. A graça, ela é superabundante, nós temos a certeza da salvação, né? Porque talvez dê a impressão
como a pergunta que eu lancei para as pessoas, os nossos amigos de casa, que então tudo bem, a graça superabundante, eu vivo do jeito que eu quiser e o resultado vai ser a meu favor, mesmo eu vivendo sem lutar contra o pecado. Ou seja, eu vivo do jeito que eu quero, no estilo de vida que eu quero. No limiar da graça barata ali, né? Exatamente. A gente volta àquela frase que diz, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, nós percebemos aqui por Paulo, colocando já no primeiro versículo, que a graça de Deus é importante, mas isso não nos dá uma certa irresponsabilidade de viver da forma... Perfeito. Como eu desejo viver com essas entradas da alma, com os meus próprios desejos. É algo, né, dinâmico, né? Dinâmico. Ele não é estagnado, ele não vai parar. Então, hoje eu decidi por Cristo. Amanhã eu tenho que decidir novamente. Eu tenho que escolher continuamente. Agora, é nesse sentido que no Romanos 6:1, que o pastor Estevão citou, Sim. Até queria que você lesse de novo, pastor Roberto, por favor. Romanos 6:1, o pastor Estevão já fez um comentário, mas só para a gente entender o que é que estava na lógica do apóstolo Paulo, o que é que ele estava combatendo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, começa o verso 2, né? Na minha visão, ele estaria combatendo aí aquilo que chamamos de graça barata, ou seja, viva do jeito que você quiser, ele está combatendo isso? Está. E é importante você lutar nesse sentido? Exatamente isso. Porque, na verdade, todo ser humano precisa se alimentar, por exemplo, né? Todos nós precisamos de desenvolvimento. Nós não somos seres humanos que somos pontuais e paramos no tempo. Nós temos uma dinâmica de vida. Exato. E sempre situações novas aparecerão. E novas decisões precisam ser tomadas. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, é que eu e você precisamos sim entender que o permanecer no pecado é rejeitar a oportunidade de uma nova vida e uma dinâmica de vida diferente, onde escolhas, onde decisões são fruto de um relacionamento. Sim. Então, não tem como a gente entender que existe uma graça barata, que agora eu estou salvo e acabou. Isso, exatamente. Existe essa responsabilidade como crentes, como cristãos, nesse sentido. A ligação com Deus estabelece isso. Exatamente. Eu vou chamar um rápido intervalo, amigos, e vocês em casa, não desliguem a TV, não saiam daí, porque a gente volta já já. E já estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia. No primeiro bloco, logo no começo, a gente ofereceu para você a oportunidade de pedir um curso bíblico. Se você está ligando a sua televisão agora, pela primeira vez na TV Novo Tempo e neste programa Lições da Bíblia, a TV Novo Tempo sempre oferece para os telespectadores cursos bíblicos gratuitamente. Você pode solicitar o seu entrando no blog do programa que está na sua tela. Você vai clicar ali, preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar gratuitamente para você. Ou, se você preferir, pelo telefone que também está em sua tela agora e você vai poder, através desse telefone, desse número, no horário comercial, solicitar o seu curso, tá certo? Estamos conversando já na 7ª semana seguida dessa temporada, o tema de Romanos, o que Paulo escreveu aos nossos irmãos, à Igreja de Roma, e hoje com os pastores Roberto Pareja e Estevão Scheffel, amigos que vêm do Rio de Janeiro para a gente conversar sobre esse assunto. E o tema é Vencendo o Pecado, que é o tema desta semana, e nós já vimos a importância que as obras têm na vida de um cristão, só resumindo, né? Que elas não devem ser buscadas pelo poder humano, mas no poder de Deus, como fruto da salvação, como consequência, como disse aí o pastor Roberto, né? Agora há pouco, o Estevão também, e falamos um pouco sobre o poder da vontade, a importância de aplicarmos a nossa vontade, as nossas escolhas nos caminhos de Deus. E vimos o texto de Paulo sobre de não permanecermos nos nossos pecados, também o outro texto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que Paulo estava tão preocupado com essa questão do pecado, da vida no pecado, da vivência no pecado dos cristãos? Ele queria dizer que ele é como se fosse um poder irresistível para a gente,
que nos escraviza e nos domina e nos joga no chão? Era mais ou menos esta a ideia, pastor Estevão? Sim, no caso, o manual também nos dá assim uma referência e uma ilustração de um rei que pode dominar, né, a nossa vida ou não. São poderes que podem fazer com que a nossa vida seja dominada ou não, né? Então, Paulo mostra a seriedade do pecado, né? Seria muito irresponsável, talvez, da atitude de Deus, se ele dissesse, não, a graça basta para vocês, vivam nos seus estilos de vida como vocês desejam, com seus desejos, suas paixões, e a gente sabe que o homem natural, ele vive um desejo e uma paixão autodestrutiva. Então seria uma responsabilidade de Deus dizer, não, eu vou providenciar a graça, a redenção, mas vocês não precisam se preocupar com a santificação. Seria até irresponsável, até diante do seu Filho amado Jesus Cristo, pelo Calvário, né? O significado do Calvário, a morte pelo Calvário já nos mostra que o pecado é muito sério mesmo. Claro. E a gente não pode estar brincando com o pecado de uma forma irresponsável, dizendo, eu aceito a Jesus, mas as minhas vontades são as minhas, eu aceito a salvação, mas ele fica lá e eu fico aqui. Então, por isso que Paulo mostra e ele pontua muito essa questão da seriedade do pecado, que nós devemos realmente buscar em Deus essa força de estar, essa força de vontade de estar com Deus todos os dias, né? Na verdade, a nossa vida é uma força de vontade, né? Você vai perguntar para alguém que perdeu peso, por exemplo, ele precisou ter força de vontade para chegar ali, né? Alguém que conseguiu fazer uma faculdade difícil, ele teve que ter força de vontade. Pagou um preço. Pagou um preço neste sentido. Então, os nossos frutos aí não são agentes da salvação, mas eles fazem parte da minha escolha e do processo de dizer, Senhor, fortifica em mim as minhas atitudes para que as minhas vontades não me autodestruam, mas a vontade de Deus permaneça me levando no caminho da vida. E aí vem uma coisa interessante, pastor Roberto. Por exemplo, se eu não olhar com atenção para a minha natureza, se eu não buscar fortalecer a minha natureza espiritual, na comunhão com Cristo, permanecendo nele, a tendência é que a natureza do pecado comece a reinar sobre mim. Até um termo que é usado em nosso manual de estudos, que Paulo fala, né? Quando o pecado reina, ele destrói. Esta visão, ela não pode ser perdida por nós, porque senão nós seremos completamente destruídos. Ou seja, Jesus fez o sacrifício por nós na cruz, mas vamos viver escravizados por um outro reino, que não é o reino de Cristo, né? Exatamente isso. Inclusive a ênfase desse manual, baseado, claro, na palavra de Deus, o que Paulo fala, o que nós estamos estudando, ele diz aqui que toda pessoa justificada, ela pode optar para que este reino não se estabeleça na sua vida. O exercício da vontade é, de fato, o fator preponderante para que esse reino não seja estabelecido. Há uma autora norte-americana e ela comenta um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de dividir esse pensamento dela em relação a isso. Por favor. Está no nosso manual de estudos, na parte de terça-feira, e diz assim: o que devem compreender é a verdadeira força de vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder da escolha. A ele compete exercê-lo. Vocês não podem mudar seu coração, não podem por vocês mesmos consagrar a Deus as suas afeições, mas podem escolher servi-lo, podem dar-lhe sua vontade. Ele então realizará em vocês o querer e o efetuar, segundo a vontade dele. Desse modo, toda a sua natureza será levada sob domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições serão centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Que extraordinário o texto. Lindíssimo. Ou seja, a vitória é de Cristo. De vitória Né? não é Eu só nossa. tenho que colocar a minha vontade nas mãos dele. A serviço dele. Porque naturalmente, e aqui é uma confissão humana, e você tem que confessar também aí, e nós confessamos aqui,
A nossa condição humana, ela só nos atrai para aquilo que é a podridão do mundo. Quer dizer, se eu não aplicar a minha vontade na escolha desse caminho, como você diz, como você leu, Roberto, eu vou ser completamente destruído pelo reino das trevas, pelo pecado que habita em mim, que reina em mim. Não tem possibilidade de vitória se eu focar de uma outra forma, não é, pastor? Se nós percebemos bem, desculpa o corte, se nós observarmos a vida humana hoje, a ênfase é justamente antropocêntrica, né? Sim. O homem no centro, suas vontades, seus gostos, tudo isso é muito trabalhado por todos os caminhos da vida do ser humano. Exatamente. Agora, a Bíblia vai numa contrapartida e o conselho do apóstolo Paulo é justamente para que você exerça a vontade, para que não esteja sob o comando deste reino, que é, na verdade, o reino do pecado, fazer a nossa própria vontade. Exato. Ou que não é seja, de Deus. a dependência da graça. Quando a gente depende da graça, a gente diz para Jesus, aquilo que eu preciso como suficiente para sobreviver no mundo espiritual vem de ti. Quando a gente percebe no manual aqui dizendo não debaixo da lei, mas da graça, qual era a preocupação aqui? É Paulo dizendo assim para nós, no contexto de Jesus, no momento em que eles viviam, a tradição judaica rezava que era necessário você cumprir 613 leis, por exemplo. O que isso quer dizer para nós? Que o ser humano, ou seja, eu sou autossuficiente de poder praticar e eu mesmo conquistar esta salvação. Esse é o tipo de vitória que não tem valor nenhum para Deus. Não tem valor nenhum. Até porque a gente está dizendo para Deus, o Calvário, Jesus vir, não significa, não há poder nisso, se o poder está em mim, para que eu vou precisar de Cristo, né? Então, pastor Roberto, pegando esse gancho aqui do pastor Estevão, vou apertar você aqui. Pegando esse gancho, eu poderia dizer então, afirmar, ou não posso dizer isso, que se eu for um vitorioso por algum esforço meu, eu estou tendo uma vitória da lei e não do poder da graça de Cristo na minha vida, e tendo vitória da lei, eu estou perdido? Esse é Mesmo fazendo alguns atos bons? Atos bons são, na verdade, expressão da própria bondade de Deus. O ponto aqui é que, ao fazer algo bom, se eu entender isso como partindo de minha capacidade, de minha condição, o próprio apóstolo Paulo já disse que é um grande equívoco. Então, sim, eu estaria condenado pela lei, ok? Agora, se eu aceitar que a lei é um instrumento de Deus para apresentar o erro, o pecado, para salientar a necessidade do Salvador, e que esta lei agora tem uma condução diferente na minha vida, ela me motiva a fazer, ela me apresenta o pecado, a necessidade de um Salvador, e agora, ao se achegar a esse Salvador, ele me dá a verdadeira razão por que fazer coisas boas, como sugere a lei. Então, eu tenho a condição de viver sob a sua égide, sob a sua guia, sem ferir esse ponto. Então, aquilo que você disse, se eu estou agindo ou não pela lei ao fazer uma ação, nunca estaremos de acordo com o plano e com a vontade de Deus. Aí, de novo, vem os motivos de uma pessoa. Por exemplo, você falou que... Ou seja, né? Não, pode dizer que eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu estou empolgado. Ou seja, ser um bom cristão faz parte, mas não é tudo. Exatamente. Aquela coisa, aquela postura e tal. Talvez demonstrar ser um bom cristão, porque ser um bom cristão é tudo, né? Isso. Você ser um cristão é tudo. Exatamente. Mas melhor. Apenas aparentar que é o problema, né? Exato. Eu posso aparentar, né? Botar um terninho, ir para a minha igreja, pegar a minha Bíblia, não é verdade? Isso é uma aparência bonita. Quem é cristão já demonstra isso naturalmente, sim. de ir à igreja, fazer o Faz bem. parte. Mas, por exemplo, você tem lá a geração 48, o movimento dos jovens. E, de repente, você tem um jovem lá que fala assim, não, eu preciso participar desse movimento porque Deus pede isso de mim e eu tenho que fazer, senão eu estou fora da minha, da visão da minha igreja, da minha denominação. Eu preciso praticar isso. Esse deveria ser o primeiro motivo? Então, eu costumo ajudar dizer... para quê? Né? Eu costumo dizer, pastor Lerte e Pareja, que quando a gente vai com esses motivos, nós começamos a nos frustrar espiritualmente.
traumas espirituais começam a acontecer na nossa vida. Isto, depois de um tempo, causa resultados dentro da própria igreja, não é só na geração 48, mas dentro da própria igreja. Quando a gente descobre esta verdade que liberta em Cristo Jesus, ir à geração 48, estudar o manual e ser um bom cristão é apenas um reflexo da minha grande alegria, dessa liberdade de ser um cristão. O pastor Roberto, ele coordena algumas ações solidárias lá, distribuição de cesta básica, de repente alguém se aproxima de você e falou, não, pastor Roberto, olha, porque eu quero fazer caridade, eu quero dar 100 cestas básicas para a comunidade tal, onde vocês estão fazendo o bem. E a pessoa faz isso não pelo bem do outro, mas para demonstrar caridade, para alcançar um favor de Deus. Isto é obra da lei ou é obra da graça? Da graça não é, com certeza. Apesar de estar fazendo uma coisa boa. Uma coisa muito boa, porém a intenção está valendo aqui. Me permitam fazer uma janela em relação à lei aqui, porque o apóstolo Paulo também menciona novamente aqui, em Romanos 6, verso 14, nessa declaração aqui, que o contexto aqui me reporta a lei novamente. O que é a lei de Deus? É uma compreensão muito equivocada nossa, se eu entender que a lei é um conjunto de regras pesados que devem ser a definição dos meus atos aqui na Terra. Certo. Porque, na verdade, a lei é a expressão do caráter de Deus. Deus pede para nós o adorarmos, respeitarmos o seu nome, temos um tempo específico para Ele, para o adorarmos, para nós considerarmos o ser humano, a vida do ser humano, respeitarmos nossos pais, para sermos satisfeitos com o que Ele nos dá, fiéis com aquilo que estabelecemos como relação, também não buscar nada de que não seja necessário para a nossa vida, enfim, ser plenamente veraz. Os mandamentos são a expressão do que Deus é. E aqui tem um detalhe que eu gosto de expressar bastante. A lei do universo é a lei de Deus, a lei do amor. E ela se expressa para cada raça criada nesse universo de uma forma muito clara. Por exemplo, os 10 mandamentos, do qual mencionamos aqui, eles não se referem plenamente aos anjos. O próprio Jesus menciona que tem 2 mandamentos aqui que não se encaixam diretamente a eles. Eles não têm sexo, eles não se multiplicam assim. Então, o 5º mandamento, que é de um genitor, respeito por um genitor, não é o caso deles. O 7º mandamento, o adultério, também não é o caso deles. Ou seja, o decálogo é dado para a humanidade. Como uma expressão do que é a lei do universo, que é a lei do amor. Aqui está o detalhe. Nós conhecemos Deus porque Ele primeiro nos amou. Aí nós o amamos, porque Deus é amor. E o amor protege, né? E aquele que não ama não conhece a Deus. E o amor protege. O detalhe é que a lei, na verdade, os mandamentos, eles são a expressão do amor de Deus. E também daqueles que se ligam a Deus, agora passam a viver expressando este amor. Para com Deus e para com o ser humano. Então, quando eu estou ligado a Deus, as minhas ações, elas devem ser tanto motivadas por este amor, como ao expressar, como você mencionou aí, 100 cestas básicas, deve ser uma expressão de amor e não de uma intenção doentia ou conseguir algo, né? Interesseira. Aliás, é o seguinte, fomos salvos por Cristo, a graça de Cristo foi maravilhosa, foi superabundante, e aí eu resolvo desobedecer os mandamentos de Deus, viver em desobediência. Ou seja, eu estou atraindo a condenação de Deus, porque se eu estou salvo em Cristo e tenho prazer na sua lei, como diz a Bíblia, tenho prazer na obediência, se eu desonrá-la, se eu não for obediente, eu sou um péssimo filho, um filho ingrato, eu estou sendo condenado, rejeitando a graça. Desobedecer, depois que você conhece a salvação, depois que você conhece a graça, desobedecer a graça e tornar-se um filho desobediente à palavra, é rejeitar a graça? De certa forma, sim. É rejeitar a graça. É rejeitar, sim. Porque você agora está em rebelião aberta diante do céu. Principalmente quando você já tem consciência disso. Quando você já conhece
a proposta de Deus para a gente. Essa proposta de amor e de proteção. Nada mais é a lei do que uma proposta de amor e de proteção para que a gente não se autodestrua. Exatamente. Então, automaticamente, quando você está numa rebelião aberta diante de Deus, há uma expressão que Paulo usa aqui, que é a ira, né? Ou seja, a justiça de Deus, ela vai acontecer. Exato. Só que Deus, é importante colocar esse detalhe, a Bíblia nos fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ou seja, a ira de Deus é para com o pecado, mas Ele ama o pecador. Só que se o pecador ama o pecado, está abraçado ao pecado, quando a justiça de Deus ou essa ira de Deus vier sobre o pecador estando abraçado a ele, ele vai ser, no caso, Perfeito. destruído. A condenação vai acontecer também. Então, é por isso que a gente precisa entender que essa responsabilidade para com o pecado, a seriedade, ela é realmente fundamental para nós entendermos que Deus, Ele ama, protege, mas o apelo é não viver nesta rebelião aberta. Perfeito. Diante de Deus. Pastor Roberto, segura o seu comentário aí, não perca, porque a gente pode perder a ideia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Obrigado aí pela sua audiência mais uma vez. Hoje conversando aqui com os pastores Roberto e Estevão, amigos que vêm do Rio de Janeiro, aí da região sul do Rio de Janeiro, para nos ajudar aqui na lição dessa semana. E amigos pastores, realmente chegamos na última parte, no último bloco do programa dessa semana, ainda tentando buscar soluções e entender o tema principal, que é vencendo o pecado. E eu te cortei, pastor, então te dou a oportunidade de você retomar o seu raciocínio agora, por favor. Ok. Eu só queria comentar que a questão de você viver pela graça, Cristo, quando veio e morreu na cruz do Calvário, Ele deu uma nova dinâmica para a lei. Nós entendemos que ela é amor, porque é o caráter do próprio Deus. E Ele mesmo disse em João, capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, toda a vida de santificação de um ser humano, ela está voltada para o relacionamento com Deus. Nossa obediência, as nossas ações, tudo está relacionado ao que Jesus significa para nós. É o fruto disso, né? Exato. Ele salvou, Ele agiu. Então, quando Paulo fala que nós estamos debaixo da graça, ele está dizendo que nós não estamos mais sob a condenação da lei, mas estamos agora sob a sua ação salvífica da cruz do Calvário. Agora a lei toma para nós a motivação, que é amar. Amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar. E talvez seja um pensamento até, não sei, né, um pouquinho até lógico, porque algumas pessoas podem pensar assim, bom, a lei moral ela foi eliminada, né? Alguns talvez tenham esse conceito, né? A lei moral ela foi eliminada, mas como é que a lei moral pode ser eliminada se o pecado ainda existe? Então é um grande contrassenso, né? Porque tudo aquilo que é moral na nossa vida, no nosso cotidiano, está relacionado diretamente a essa lei. Então, como é que a gente vai eliminar uma lei moral? Do erro de foco. Nós achamos que o foco da vida cristã está nas ações. Exato, ou seja, em nós, né? O único foco de ação na vida cristã é a de Deus. Quando Ele age para salvar e nós reagimos, então o relacionamento se estabelece. Agora, então, nosso foco de vida cristã tem que estar no relacionamento. O que alimenta esse relacionamento? Porque se a gente perder essa visão do relacionamento, a gente cai nas regras. Exato. Eu preciso fazer isso, como se a gente fosse fazer um bolo, né? Bom, é meio quilo de farinha, é não sei o quê, papapá. E aí não, aí a gente não tem receita de bolo. A única receita é foque na sua vida o seu relacionamento com Jesus. Se você não fizer isso e eu não fizer isso, nós estamos com a nossa vida cristã equivocada. A vitória é uma tentativa humana e Deus quer dar a vitória para a gente de uma maneira muito mais fácil. Exato. A nossa luta é estar em sintonia, em comunhão, em contato. Assim foi a vida de Jesus, né? Exatamente. Relacionamento focal, direto com o Pai, né? Isso se chama santificação.
A santificação, ela nos leva mais próximos de Cristo para estarmos mais longe do pecado. Enquanto a justificação, a salvação é obra de um momento, o Senhor me salva, Ele te salva naquele momento. A santificação é obra de uma vida inteira, né? A cada dia ela tem um processo de contato com Deus. Aí o apóstolo Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Jesus disse, as obras que eu faço vêm do Pai, porque era relacionamento direto, intimamente, e nós temos que viver assim, né? Dependendo... Agora, se a santificação é obra de uma vida toda, a gente não deveria se desanimar, né? Quando a gente tem um deslize, uma queda, é uma caminhada, é a vida inteira. Isso aqui foi só um momento. Senhor, confirma para mim a tua salvação. Eu errei, eu pequei. Me ajude a levantar aqui. Com essa visão da vida toda, a gente entende que esse processo ele vai ser demorado, ele é lento, o aprendizado também, mas ele tem que ser encarado com seriedade. Né? Ele salva e eu vivo. Caí, Senhor, me salva, me confirma sobre mim teu perdão. Continuo vivendo. Eu confirmo. Obra da vida toda. Eu costumo até ter esse pensamento de que o pecado na vida de alguém que está buscando essa santificação, confiando em Deus, deve ser um acidente. Não algo, de repente, talvez planejado. Acidente você não planeja. Exato. Acidente acontece. Então, é isso que nós devemos esperar. E quando o acidente acontecer, essa autora americana que nós gostamos de mencionar, chamada Ellen White, ela diz que quando o acidente acontece, isso não nos deve afastar de Deus dizendo assim, bom, realmente agora eu sou um pecador miserável, Deus não vai gostar de mim, porque até o inimigo faz com que você se desestimule na vida religiosa. E ela diz, pelo contrário, pecou, aí que você tem que cair de joelhos mesmo e confiar nesse amor de Deus, nessa proteção, nessa justificação e colocar a sua vida de novo em conformidade com aquilo que Deus diz. O pecado, diz o apóstolo Paulo, que é como um rei, que estabelece um reinado e as exigências são altíssimas, inclusive a própria vida, né? É o salário do pecado, Romanos 6, verso 23, que é o cerne aqui da nossa questão. O fato claro mesmo é que esse reino, ele estabelece opressão e domínio. Agora, quando nós trabalhamos a questão da graça e entendemos essa graça, essa nova vida em Jesus Cristo, essa liberdade que Ele dá, então nós vemos que o contexto que nós temos que trabalhar na vida é justamente o de dependência. Porque nós queremos ter o controle das coisas. Isso. E o pecado, o egoísmo, né, ele leva você a ter essa tendência. Então, quando nós pensamos numa vida de santificação, até nos cansamos de pensar nela, por quê? Exato, Porque você quer ter tudo estruturado, está no controle disso. É que a gente é muito imediatista. Exatamente isso. Só que Deus diz que vida espiritual é dependência dele. O apóstolo Paulo está dizendo isso daqui. E dependência de Deus é, então, uma visão dinâmica. Você nunca vai saber plenamente como será. Mas na dependência dele, o que surgir vai ser bem trabalhado pelo conselho e direção dele, que é aí o trabalho do Espírito Santo que estabelece essa santificação. Perfeito. E esse é um processo que quarta-feira vem dizendo, que aquela palavrinha grega didaquê, né? Exato. Que vem falando sobre né? doutrina. E o que é doutrina? É um ensino. E ensino, você aprende da noite para o dia tudo que você tem que aprender? Não funciona assim. É gradativamente. Até por isso que é importante nós entendermos que às vezes a gente, como foi colocado, é imediatista. A gente quer ser santo da noite para o dia. E se a gente não é santo da noite para o dia, acontecem as frustrações, acontecem os traumas espirituais, né? Mais uma vez, a nossa sociedade trabalha nesse sentido, também né? nesse sentido. Leva o ser humano a pensar na vida assim e nós transferimos isso para o religioso. E tem um detalhe interessante. Nossa filosofia ocidental de vida, ela segue conceitos até hoje de Platão, né? A dicotomia platônica. Então, no contexto de vida estabelecido hoje, nossa tendência é de, na hora de sermos espirituais, tiramos o paletó da vida cristã, colocamos de lado e vamos viver a nossa vida. E daqui a pouco voltamos, nos concentramos e agora somos cristãos de novo. O conceito de vida ligada a Deus vai contra isso daí. Essa dicotomia de sentido, de valor da religião, só nas horas de culto, só nas horas de estar num local de igreja, só nas horas de estar numa reunião de família cultuando, não. O conceito de Deus oriental, judaico, bíblico, é justamente que a sua vida ela é tão significativa, ela é tão importante, que
porque ela não é voltada para o abstrato, para o sentimento fora de você, mas ela é voltada para a sua realidade de vida. Prática. O que você faz, o que você escolhe, o que você come, Dia a aonde dia. você vai. Ela se reporta a isto. Então, por isso que é difícil nós entendermos o que o autor está querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque a nossa ênfase de vida é diferente. Esses dias, como eu lido com jovens, eu estava acompanhando um jogo de futebol de salão, né? E aí eu precisei usar de uma forma mais enérgica e dizer para alguns saírem porque a temperatura aumentou, né? E aí o garoto falou para mim assim: mas pastor, se alguém bate na sua perna, você não vai reagir querendo bater também na perna do outro? Eu disse: amigo, o que Jesus diz para nós, né? Se alguém bate na tua face, devolva. Aí ele falou: não, isso é muito difícil para mim. Então, você percebe como a prática, né, dessa religiosidade não está nos nossos atos, porque a nossa impulsão primeira é realmente reagir com a nossa justiça própria. E Deus diz: não tenho a justiça própria de vocês, busquem a minha justiça. Só que isso só é possível se a gente estiver ligado a Cristo, né? Exatamente. O dar a outra face, o dar a outra canela, não Exato. importa onde você vai levar a pancada, mas é assim, você está em Cristo, você suporta, porque você tem tanta confiança, tanta segurança que aquilo que você está fazendo é o correto, que você vai oferecer a outra face. Até para criar um choque na pessoa, dela entender: olha, essa pessoa é diferente. Ela está em sintonia Exatamente. com o eterno. Não é fácil, não. A ênfase do ensino que você mencionou, né, de Daquê, é justamente a base que eu e você temos para tomar decisões. Porque uma decisão se forma ou aparece do quê? Vem de onde? De informações, de aprendizado, de crescimento. Hábitos. Então, isso vai estabelecendo a sua condição de tomar uma boa decisão. E uma das leis do aprendizado é a repetição. Então, você vai ouvindo novamente, vai, né, cair o ovo de Repetir novo. o óbvio é reafirmar um princípio, né? Então é aquele Exatamente. ensinamento mesmo. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Você precisa crescer nesse sentido. A gente faz isso com os filhos, a gente exige isso dos filhos e não aceita que Deus faça com os seus filhos, né? Que eles obedeçam, que os filhos obedeçam, que andem no bom caminho, que formem bons hábitos, né? Orienta, errou, orienta de novo. Exatamente isso. E quando Deus começa a usar as coisas da vida, a permitir que nós sejamos até disciplinados como frutos das nossas decisões, né? Como frutos dos nossos erros, a gente reage: poxa, Senhor, você não é um pai amoroso, né? Mas O que é a está mesma acontecendo? relação. É a mesma relação. É a né? mesma relação. Temos com os nossos filhos, Deus quer ter com a gente, Exatamente. de obediência, de integridade. Nesse contexto, para a gente poder fechar, o tema de Paulo em Romanos 6,16. Porque Paulo estava apresentando isso, né? Nós precisamos viver no pecado ou na obediência? Até eu queria que você lesse para a gente, pastor Estevão, Por favor. o verso 16 Sim. de Romanos 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então não tem isenção. Ou você serve a um poder ou serve a outro. Ou você é de Deus ou é de Satanás. Não tem jeito. Não tem em cima como do negociar. muro. Ou você vai obedecer a um poder ou vai obedecer a outro poder. É esta a visão que Paulo está dando. Ou seja, se é para servir a Deus, você precisa andar com Ele, obedecê-lo, fazer aquilo que Ele deseja na sua vida. E essa servidão traz consequências, né? Não quero trazer terrorismo aqui, mas são consequências. Se você escolhe o tipo de mestre que você quer servir, você tem essa possibilidade da escolha, mas você não tem a possibilidade dos resultados dessa escolha. Exatamente. Então, cada mestre vai pagar para você na moeda que ele tem. Exatamente. Então, o pecado tem a moeda da morte, então ela vai pagar a morte para você. Deus tem a moeda da vida, então Deus vai retribuir a vida para você. Você chegou a ler o verso 17 agora? Não, Por não favor? cheguei, só o Pastor 16. Roberto, leia o verso 17 do capítulo 6 para a gente, porque Paulo amplia aqui esse conceito, Amplia. né? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então claro, existe um caminho da obediência, está claro. existe uma doutrina a ser seguida. E a palavra de Deus é essa base, seus mandamentos e leis, que são, na verdade, a expressão do amor, carinho e vontade divinos. Sim. Então, isso para nós é o ingrediente para a nossa tomada de decisão. Perfeito. E também precisamos ressaltar muito claramente, isso daqui não é só para o nosso benefício. O que está na Bíblia, a vontade de Deus,
é para estabelecer o nosso relacionamento com Ele, mas também com aqueles que estão próximos de nós. Exatamente. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão próximos de nós, como nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, todos podem receber a influência da boa compreensão do que Paulo está falando aqui. Perfeito. A influência de uma vida ligada a Deus, guiada por seus princípios e vontades, tocando beneficamente aqueles a quem entramos em contato. Agora, Paulo tem o texto de Romanos 6, 23. Eu queria já encerrar as nossas considerações no programa de hoje. Você pode localizar esse texto em sua casa, onde ele fala sobre estarmos livres do pecado. E o verso 23, ele é o ápice. Eu queria que a gente fechasse e compreendesse um pouco mais para terminarmos o programa. Leia para a gente o verso 23, pastor. O verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda bem que esse texto não termina só com a primeira frase. Amém. Mas tem o dom. Tem a salvação. E dom é presente. E presente, a gente não paga pelo presente. Né? Imagina, alguém chega com um presente para você, feliz da vida, e te dou esse presente e você diz, não, eu quero pagar por aquilo que você está me dando. É, no mínimo, vergonhoso, né? Falta de educação, você realmente querer pagar aquilo que você, restituir aquilo que você está recebendo. Então, são esses presentes que Deus nos dá. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Que maravilha. Eu acho que esse texto, ele resume tudo, né? Quando vivemos no pecado, vivemos na morte. Se nós nos apropriamos da graça de Cristo, é apropriarmos do dom gratuito de Deus. Maravilha de texto que deixa a gente compreender muito mais o plano de Deus para a gente, né, pastor Roberto? Exato. O serviço, a obediência a Deus nos libera das exigências do pecado e nos dá a condição de vivermos na justiça dele. Amém. Então, essa é a bênção de sabermos que Deus agiu para nos dar essa alegria de hoje podemos agir juntamente com Ele. Olha, talvez o maior privilégio que o ser humano possa entender nesta vida ao ler a Bíblia é que Deus está concedendo a mim e a você o privilégio, a oportunidade de tomar decisões junto com Ele, Amém. de viver com Ele e de Amém. andar com Ele. Amém por isso. Pastor Roberto, muito obrigado, viu, pela sua Uma alegria participação ter vindo aqui no aqui. programa, Uma por bênção. 2 semanas seguidas aí. A gente agradece imensamente, leve o nosso abraço ao povo do Rio de Janeiro. Desejo muitas bênçãos a todos que nos ouviram. Amém. Obrigado. Pastor Estevão, da mesma forma, obrigado pela sua Eu participação. que agradeço, pastor. Leve um abraço para os jovens lá do Rio de Janeiro. Com certeza. Que Deus nos dê a vitória, né? Amém. E dê a vitória a você que está em casa também. Possamos viver livres do pecado, debaixo da graça, com responsabilidade, com obediência a Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos dê essa graça, nos abençoe sempre, a vocês e a gente se vê na próxima semana aqui. Amém.